Será que um casamento pode mesmo ser construído para durar a vida toda? Bom, segundo o pastor Ailton Santana, a resposta para isso está em um único princípio fundamental. Nesta análise, a gente vai mergulhar na mensagem dele sobre a tal da prioridade no casamento e entender essa questão que, convenhamos, aflige tantos casais. E a mensagem já começa assim com essa pergunta bem direta, na lata: como evitar que um casamento chegue ao fim? Isso já é um reconhecimento importante, sabe? De que a jornada 2 nem sempre é fácil, e que sem uma base correta, um relacionamento pode enfrentar riscos bem sérios. E para encontrar a resposta, o pastor primeiro faz uma distinção que é crucial. De um lado, tem a paixão, aquela emoção intensa, sabe? Os fogos de artifício do começo, que a gente sabe que com o tempo tende a diminuir. E do outro lado, o amor, que seria a estrutura sólida, a base que precisa ser construída tijolo por tijolo para que o relacionamento se sustente de verdade, a longo prazo. Ok, então vamos entender isso melhor. Tendo essa ideia de estrutura do amor em mente, a análise agora se volta para o que a fonte chama de espinhos, ou seja, aquelas pressões do dia a dia que ameaçam furar, ameaçam enfraquecer esse vínculo matrimonial. E olha só, estas são as principais áreas que a mensagem aponta como ameaças: trabalho, a família de origem, os filhos e até mesmo atividades que são super nobres, como o serviço na igreja. A questão, segundo a fonte, não é que essas coisas sejam ruins, de forma alguma. O problema é que, sem o devido cuidado, elas podem acabar quase sem a gente perceber, tirando o cônjuge daquele lugar central que deveria ter. O ponto central da mensagem é resumido nesse provérbio, que é muito poderoso. A ideia aqui é que nenhum sucesso na carreira, nenhuma outra conquista, por maior que seja, justifica o fracasso do casamento. É um chamado bem direto para a gente reavaliar o que é que realmente importa na vida. E aí, depois de identificar os problemas, a mensagem apresenta a solução principal. E olha, não se trata de um sentimento passageiro, não. É sobre um princípio consciente, o princípio da prioridade. E aqui está o coração da mensagem. A prioridade no casamento não é um sentimento, mas sim uma escolha deliberada. É a decisão ativa, consciente de colocar o parceiro ou a parceira em primeiro lugar, sabe? Acima de todas as outras pessoas e de todas as outras coisas. Um lugar único. Para ilustrar isso, o pastor usa uma metáfora muito forte. Ele diz que no coração de cada pessoa casada existe um trono, um lugar de honra, que deve ser ocupado exclusivamente pelo cônjuge. Ninguém mais pode se sentar ali. É um lugar sagrado na relação. Certo. A teoria é bem clara, né? Mas e na prática? Como é que esse princípio se traduz em ações concretas, no dia a dia? Bom, a próxima parte da mensagem detalha exatamente isso. A mensagem descreve 4 passos bem práticos. O primeiro é uma virada de chave na mentalidade. Sair da postura de pessoa solteira para adotar de casada. Isso significa entender que as decisões agora são conjuntas. E a partir daí vem a consequência natural, que é o segundo passo: proteger ativamente o tempo do casal. O que num mundo tão corrido exige um esforço consciente. Isso nos leva ao terceiro passo, que é estabelecer limites claros com os outros, família, amigos, trabalho. Não para afastar ninguém, mas para proteger o núcleo da relação. E por fim, ocupar a mente com o bem-estar e o respeito ao parceiro ou parceira. A mensagem reforça essa ideia com o conceito bíblico de uma só carne. A união é vista como algo tão profundo, mas tão profundo, que negligenciar ou ferir o cônjuge é, no fim das contas, ferir a si mesmo. É quase como uma automutilação. Este slide aqui ilustra perfeitamente alguns cenários de alto risco que a mensagem aponta. Por exemplo, casais que trabalham em turnos opostos e que, mal se veem. Ou pais que focam tanto, mas tanto no bebê que acabou de nascer, que o relacionamento acaba ficando em segundo plano. Ou até mesmo viagens constantes que, apesar de terem um propósito nobre, acabam criando um distanciamento físico e emocional muito perigoso. E tudo isso nos leva ao ponto mais crucial da mensagem. A análise conclui focando na verdadeira natureza desse compromisso. Então, a grande virada de chave é esta: a prioridade no casamento não é um sentimento passivo que vem e vai como as ondas do mar. Pelo contrário, é uma decisão ativa e constante, como um farol que guia o navio. Enquanto os sentimentos podem flutuar, a decisão de priorizar exige vigilância, foco e é uma escolha que precisa ser renovada todos os dias. Essa citação da fonte faz uma conexão bem direta. A falta de prioridade leva à falta de vigilância. O argumento é que quando o cônjuge não ocupa de fato o primeiro lugar, as defesas do relacionamento simplesmente baixam, e isso pode abrir portas para outras pessoas ameaçarem a união.
E para ressaltar o quão urgente é esse assunto, o pastor aponta um dado bem preocupante. Ele afirma que mesmo dentro de comunidades de fé, onde o casamento é tão valorizado, as taxas de divórcio estão subindo. E a causa, muitas vezes, é exatamente essa questão de prioridades desalinhadas. E esta análise termina com a pergunta final, para reflexão mesmo. A mensagem nos deixa com este questionamento direto, incentivando uma avaliação honesta sobre onde as prioridades realmente estão. Uma pergunta que vai muito além dos sentimentos e foca nas nossas decisões, aquelas que a gente toma todos os dias.